Primeiramente, obrigado por você se interessar por mais informações do nosso curso de gestão familiar na imobiliária. O que eu quero colocar para você nesse vídeo, principalmente, são algumas coisas como por que ele foi criado, a quem esse curso se destina e, obviamente, também um pouco do conteúdo programático. Veja, nesses 20 anos na qual eu dou consultoria para imobiliárias, eu acabei percebendo grandes conflitos familiares que prejudicavam a evolução, a modernização e uma melhoria na gestão da imobiliária em si. Com isso, eu obviamente já era especializado no mercado imobiliário, fui obrigado a conhecer mais o processo da família. Acabei me especializando nisso, fiz especialização na Espanha sobre consultoria a empresas familiares. Hoje faço pós-graduação em terapia familiar sistêmica. Também tenho a grata satisfação, esse ano de 2015, eu recebi meu 4º top de marketing e esse prêmio veio com um case chamado o marketing na sucessão familiar de uma imobiliária na qual atendo em Santa Catarina. Foi a primeira imobiliária na história de Santa Catarina a conquistar um prêmio desse porte, e todo o case é voltado à sucessão familiar dessa imobiliária. Mas vamos ao curso, que é o que interessa. Esse curso ele se destina, obviamente, aos proprietários de imobiliárias. Quem que está se inscrevendo para vir a esse curso? Marido e esposa, marido e filhos, marido, esposa e filhos. As pessoas que são proprietários imobiliários são famílias em si. Veja, uma empresa, o foco de uma empresa é sustentabilidade, rentabilidade e, obviamente, é o patrimônio. Já a família, a gente tem a questão da cultura, o afeto e as emoções. Você imagina isso tudo misturado, quer dizer, no conflito e na dificuldade que o processo de crescimento e de gestão de uma empresa possa ter. E numa imobiliária não é diferente, né? Principalmente se a gente avaliar processos de administração da locação, que você sabe melhor que eu da complicação que acerto final, quem acaba pagando todo o prejuízo nessa história é a sua imobiliária, então ela precisa de pessoas e de profissionais competentes nessa hora desse acerto. E muitas vezes esses profissionais competentes, obviamente, deveriam ou são a família. E as pessoas têm um pouco de dificuldade. Vamos fazer uma analogia, vamos imaginar que vamos pensar numa empresa gigantesca. É muito simples, né? Se eu tenho uma família que não funciona, um cunhado que não funciona, uma irmã que não dá resultado, eu tiro esse parente da empresa, contrato um profissional e sustento esse parente. Se numa imobiliária você não consegue fazer isso. Por quê? Porque a imobiliária não fatura o suficiente para que ela possa sustentar essa turma fora da imobiliária. Então ele é obrigado a profissionalizar essa gestão, ele é obrigado a fazer com que essa família funcione no que se refere à gestão em si. E uma imobiliária, como qualquer outra empresa, ela é formada a empresa em si, e obviamente a propriedade, que é aquilo que você tem, e a família, e essas três coisas se conflitam. Então, o grande questionamento da questão da gestão familiar é a profissionalização da gestão das pessoas. Eu preciso fazer isso. Você vai ver nesse curso como é que você faz a capacitação do seu pessoal, como é que você estrutura os seus gestores para que ele coordene a sua equipe nesse sentido, a incorporação de membros da família profissional na imobiliária em si. Alguns filhos, por exemplo, hoje é necessária a implantação de protocolo familiar. O que é um protocolo familiar? É um protocolo onde a família, vamos imaginar, ela tem um acordo onde não vamos contratar parentes. Aí muitas pessoas me perguntam assim, mas peraí, se eu confio na família, por que eu tenho que ter um contrato? Eu gosto de dar como exemplo o semáforo, né? O semáforo existe numa cidade somente para a regra é muito importante. Eu fecho o semáforo para um para que o outro possa passar. O protocolo familiar é uma regra que muitas vezes ela é importante ser implantada para que as coisas funcionem. Por exemplo, quanto que o meu filho vai tirar ao final do ano? Quanto que ele vai ter de rentabilidade? Quando que ele deve ter de aumento ou não? Qual é o comissionamento que ele tem? E o restante da família em si? Óbvio, não são todos, mas alguns filhos, para que se tenha uma noção, querem o bônus e não o ônus. E também tem muitos pais que confundem esse processo e não dão, vamos dizer assim,
a devida valorização ou a devida oportunidade de que o filho tenha rentabilidade ou mais rentabilidade nesse sentido. Então, o que a gente enxerga, o que é necessário, o que é imprescindível é que você profissionalize isso. A diferença entre uma imobiliária familiar não profissionalizada por uma imobiliária familiar profissionalizada é que a não profissionalizada ela trabalha com a improvisação, enquanto a profissionalizada é a estratégia. A empresa familiar, a imobiliária não profissionalizada, ela vai ter trabalhadores proprietários. O que vai pesar para ela mais é o sobrenome. E é uma imobiliária envolvida em incertezas. Já uma imobiliária profissional, uma imobiliária familiar profissionalizada, ela vai ter, como eu falei antes, a estratégia, ela vai ter profissionais proprietários ou não. O que vai pesar não é o sobrenome e sim o resultado, e sai a incerteza para entrar a informação. Então você profissionaliza ao ponto de que eu possa ter esse resultado nesse sentido e entender a diferença de propriedade, gestão ou autoridade. Veja, eu vejo muitas imobiliárias onde há a sucessão da gestão, mas não da autoridade. Vamos dar um exemplo, né? Meu filho, a partir de hoje, começa a comandar isso. Aí o pai vem numa reunião e muda tudo. Quer dizer, ele fez a sucessão da gestão da imobiliária, mas não fez da autoridade. Então acaba muitas vezes o filho, ou a esposa, ou o cunhado, ou seja lá quem for, não tendo autoridade nenhuma para que ele possa implantar ou colocar processos que funcionem. Porque muitas vezes foi feita a sucessão da gestão e não a sucessão da autoridade em si. É lógico que nesse curso nós vamos falar sobre venda, nós vamos falar sobre locação, nós vamos falar sobre administração da locação, sobre os problemas que você tem nesse sentido. E como que eu posso utilizar, e como que eu posso auxiliar, como é que eu posso agregar a minha família nesse sentido para que gere resultados nesses departamentos. Eu sempre digo que se eu quero ter uma empresa, se eu quero ter uma imobiliária, uma empresa que seja, obviamente, do mercado imobiliário, eu não vou ter só vendas. Eu vou ter locação, vou ter administração da locação, eu vou ter lucros com reparos, eu vou ter lucro com o acerto final do imóvel em si. Então é muito importante que a imobiliária perceba a oportunidade dela evoluir nesse sentido e também a oportunidade de profissionalizar os seus familiares para que eles possam administrar isso. É possível sim. Por que eu digo que é possível? Primeiro porque, como você já sabe, eu não sou um produto do boom do mercado imobiliário. A minha empresa presta consultoria a imobiliários há mais de 20 anos. Eu já fiz a sucessão de pelo menos aí umas 12, 15 imobiliárias. 90% do processo na qual eu atuo é a gestão familiar. Então, o que eu percebo é assim, é muito legal quando você tem numa imobiliária o filho vindo junto, a filha vindo junto, a filha tendo sucesso, o filho tendo sucesso, o pai feliz com tudo isso, porque qual é o pai que não quer ver o seu filho com resultado? Então, o que eu digo para você e o que eu tenho percebido é que é possível sim. Nesse curso você vai ter óbvio que a gente vai falar de toda essa questão desses processos, de toda a questão dessas dificuldades, mas também de como você pode implantar processos que funcionem e que geram resultados para a sua imobiliária em si. Fale com a minha equipe, fale com meus consultores, tire suas dúvidas. Também quero me colocar à disposição, se você tiver uma dúvida um pouco maior, o meu pessoal está preparado para me informar e eu ligo para você sem problema nenhum. Graças a Deus, esse curso nós já estamos com mais de 60% das inscrições realizadas. Isso mostra o sucesso que ele já está tendo. Mas eu também estou bastante feliz porque eu sei da responsabilidade e principalmente da minha preocupação. Para quem me conhece já, que estou no mercado há mais de 20 anos, no mercado imobiliário há mais de 20 anos, e a preocupação que eu tenho de evoluir e fazer crescer não somente a sua imobiliária, mas o mercado imobiliário em si. Agradeço mais uma vez, espero você nesse curso e converse com a minha equipe. Qualquer dúvida que você tenha a ter, sem problema nenhum, meu pessoal está à disposição para isso.